E estamos aqui de volta, turminha, para mais uma aula de física. Se você quer aprender física, tá no lugar certo, aqui com o professor Theo. Aula passada eu falei sobre reflexão total, assunto recorrente nos vestibulares tradicionais, recorrente nas carreiras militares, e interessante para que a gente possa entender também o mundo em que nós vivemos. Mas enfim, eu deixei naquela aula dois exercícios para a gente testar os nossos conhecimentos, né? Vimos lá o que é reflexão total. Agora, como é que aparece isso na VUNESP, por exemplo? Como é que aparece aí nos vestibulares? Aí eu deixei duas questões para vocês e agora, a aula de hoje, eu estou resolvendo essas questões. Bora lá? Sem mais delonga para ver a solução? Como eu falei, falamos de reflexão total da luz e hoje nós vamos fazer dois exercícios. Exercícios que eu deixei aí para vocês. O primeiro deles é esse aqui, que ele fala de três blocos retangulares feitos de materiais diferentes e transparentes, né, que estão sobrepostos como mostra a figura. Então ele mostra aí três blocos transparentes, estão sobrepostos aí. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, tá? Aí ele disse: um feixe de raio laser proveniente do bloco 1 incide na superfície de separação entre o bloco 1 e o bloco 2. Então vem um feixe de laser aqui e tem a separação entre o bloco 1 e o bloco 2. E ele incide sobre um ângulo de 45 graus, penetrando no meio 2. Dos três blocos, o bloco 1 é o mais refringente. Lembra lá? Mais refringente, menor velocidade da luz. E o bloco 3 é o menos refringente. Então é assim, né, galera? Se esse é o mais refringente, esse é o menos refringente. Esse aqui é mais refringente que o de baixo e menos refringente que o de cima, né? Ou de outra maneira, esse aqui tem um certo índice de refringência, esse tem um índice menor e esse é um índice menor ainda. Tá legal? O ângulo limite de reflexão total entre o bloco 2 e 3, então o ângulo limite de reflexão total da luz entre o bloco 2 e 3 aqui, ó, entre 2 e 3 na separação aqui é 45 graus. Esse é o ângulo limite. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória do raio laser, né? Qual é a trajetória desse raio laser? Aí aparecem aqui as alternativas, né? Será que ele entra, fecha aqui com a reta normal e depois abre novamente? Ou será que ele entra, abre e depois sofre uma reflexão total? Enfim, qual dessas configurações é a configuração correta? Tá ok? Bom, gente, se você tem essa questão da VUNESP aí, que você pegou da sua escola ou de algum livro, pode ser que as alternativas não estejam na mesma ordem, né? Pode ser que eu chegue numa resposta e a sua do seu livro seja outra, mas é a mesma alternativa, só mudou a letrinha porque elas estão distribuídas diferente. Bom, mas enfim, vamos lá fazer. Então peguei aqui a situação, peguei uma delas, ângulo de incidência, e o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte: será que esse raio de luz passaria direto assim? Será que existe, eu estou aqui para ensinar física, não para resolver exercício, né? Será que existe uma situação onde ele passa direto assim? De modo que o ângulo de incidência e o ângulo de refração aqui, ó, ele trocou de meio, esse é ângulo de refração. Será que tem uma situação onde esses ângulos são iguais? Existe sim, se o índice de refração do meio 1 for igual ao índice de refração do meio 2. Mas não é o nosso caso, não é o nosso caso. Tá? Então, será que existe uma possibilidade desse raio, quando atravessar, ele fechar aqui se aproximando da reta normal, né? A reta que é perpendicular ao ponto de incidência aqui, perpendicular à superfície no ponto de incidência? Esse ângulo fechou. Esse ângulo aqui é menorzinho que o de cima, menor que 45 graus. Existe esta situação? Sim, existe, mas não aqui. Porque existe esta situação quando a luz passa para um meio que é mais refringente, onde sua velocidade diminui e ela se aproxima da normal. Mas o cara já disse que este meio é menos refringente que o meio 1. Então a velocidade da luz aumenta aqui. Logo a situação é a seguinte: a luz vem e ao invés de fechar se aproximando com a normal, ela sofre refração abrindo.
né? Esse ângulo aqui ficou maior que o ângulo de 45 graus. Esse ângulo é um ângulo de refração que eu sei que é maior que o ângulo de incidência. Isso só acontece quando a luz incide partindo de um meio de um índice de refração maior para um meio de índice de refração menor. Legal? Então é isso que acontece. Agora a gente precisa ver o que vai acontecer nesse ponto aqui, ó. Outro passo. O que vai acontecer neste ponto? Bom, aqui tracei a normal, eu tenho aqui o meu ângulo de incidência agora. Esse meu ângulo de incidência é exatamente esse, né? Retas paralelas, cortada por transversal, formam ângulos alternos e internos a essas paralelas que são iguais, né? Se esse ângulo aqui é maior que 45, não sei quanto, esse ângulo aqui que eu vou chamar de incidência, porque ele é incidência nesse ponto, ele é maior que 45 graus. Fechou? Bom, sendo assim, o que eu sei? Ele disse para nós que o ângulo limite entre o meio 2 e o meio 3, que é menos refringente ainda, que o raio iria abrir mais ainda, ele disse que o ângulo limite é de 45 graus. Logo, se eu estou incidindo aqui com um ângulo maior que 45 graus, eu estou maior que o limite, galera. Maior que o limite, o que vai acontecer? Eu vou sofrer reflexão total, a luz não vai conseguir, o laser não vai conseguir atravessar para o outro meio. Então esta é a situação que eu me encontro, e aí a alternativa é a alternativa B. Cuidado que dependendo do tipo de prova que você está, do livro que você pegou, porque tem alternativas que às vezes estão, essa ideia pode estar em outra alternativa aí no seu exercício. Mas aqui no que eu coloquei é a alternativa B. Então ela consegue refratar aumentando o ângulo e depois aqui ela sofre o fenômeno da reflexão total. Legal? Bacana? Temos então outro exercício. Vamos lá. Outro exercício. Aquele que a gente acabou de fazer da Unesp. Esse aqui eu não me lembro, mas enfim. Tem-se um bloco de vidro transparente em forma de paralelepípedo reto imerso no ar. Sua seção transversal ABCD está representada na figura. Um raio de luz monocromática pertencente ao plano definido por ABCD incide em I1, refratando-se para o interior do bloco e incidindo em I2. Então tá aqui, é esta situação aí, galera. Olha só, o raio de luz incidiu nesse ponto que ele chamou de I1, passou para dentro do bloco e vai incidir em I2. E lá vem as perguntas. Sabendo que o índice de refração do vidro em relação ao ar vale raiz de 2, gente, quando eu deixei esse exercício, eu deixei esse número errado, a raiz desapareceu, ficou como 2, mas não é 2, é raiz de 2. Mas se você fez como 2, você também ia chegar numa resposta igual a minha, então não tem importância. Um número diferente, mas a ideia aqui ia dar a mesma. Mas aqui é raiz de 2. Bom, continuando, sabendo que o índice de refração no vidro em relação ao ar vale raiz de 2, A. Calcule o ângulo limite para o dióptro vidro-ar. Ele quer saber o ângulo limite. E B. Verifique o que ocorre com a luz logo após a incidência em I2. Quando a luz incidir em I2, o que vai acontecer com ela? Então vamos lá, galerinha. Tá aqui a situação. O que eu quero fazer? Primeiro, calcular o ângulo limite. Bom, gente, quando a luz vem do ar para o vidro, não tem jeito. Ela vai entrar porque ela diminui de velocidade e fecha o ângulo. Mas do vidro para o ar, ela está indo para o meio menos refringente. É nessa situação, quando a luz vai para o meio menos refringente, que pode acontecer a reflexão total. E o seno do ângulo limite, nós vimos na aula passada, é dado pelo índice de refração para onde a luz vai, dividido pelo índice de refração de onde a luz vem. Nós mostramos isso na aula passada. Como eu estou pensando nesse ponto, porque é aqui que pode acontecer a reflexão total, quando a luz vai do vidro para o ar, do meio mais refringente para o meio menos refringente. Esta situação. Ainda falei que esse cara vai ser sempre menor que esse aqui, o N do ar, no caso aqui é o ar, é menor que o N do vidro, tá? Bom, com isso aqui eu consigo calcular o ângulo limite, pensando que a luz vai do vidro para o ar nesse ponto, este aqui não, porque a luz iria do ar para o vidro, aqui ela vai do vidro para o ar. Considerando essa situação, quem é o ângulo limite? N do ar é 1,
E o N do vidro foi dado aqui, ó, raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Você só precisa racionalizar, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E aqui raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Então fica raiz de 2 sobre 2. Se o ângulo limite é raiz de 2 sobre 2, se o seno do ângulo limite é raiz de 2 sobre 2, qual é o ângulo que tem esse seno, galera? É o ângulo de 45 graus. Então tá aqui. O ângulo limite é 45. Guarda esse valor, eu preciso dele. Eu vou precisar dele para resolver o item B. O item B ele fala, verifique o que ocorre com a luz logo após a incidência em I2. O que acontece? Mas antes de fazer, você dá uma paradinha aí no vídeo, dá uma clicada lá no joinha, né? Porque é como você pode estar me ajudando, eu ajudo você e você me ajuda. E se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito agradecido. E se você ainda puder se inscrever no canal, a gente vê que muita gente às vezes assiste os vídeos e não se inscreve. Eu tenho alunos meus que falam, professor, eu esqueço. Então inscreve lá, gente, não paga nada, ninguém fica te perturbando, vai bater na sua porta e falar, você se inscreveu, agora você tem que assistir as aulas, hein? Não é nada disso, é só para ajudar a gente, beleza? Então vamos lá fazer o B? Vamos fazer o item B. Agora para fazer o item B, galera, o que é que vai acontecer aqui? Eu já sei o ângulo limite. Então vamos lá. Se você puxar essa reta normal aqui mais para baixo e esticar essa reta normal aqui também, você vai ver que aqui formou um triângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ora, eu consigo calcular esse ângulo pela lei de Snell, porque eu sei que aqui fora é o ar, aqui é o vidro, eu conheço os índices de refração, eu sei que o ângulo de chegada aqui em incidência é 45, eu calculo esse ângulo de refração. Sabendo esse ângulo de refração e sabendo que essas retas formam 90 graus, e sabendo ainda que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, eu vou ser capaz de determinar esse ângulo aqui em cima. Esse ângulo aqui em cima eu chamei ele de I, tá? Porque ele é incidência aqui nesse ponto. Ora, sabendo esse ângulo I, se ele for menor que 45 graus, a luz sofre refração. Se esse ângulo for igual ao limite, ela sai pela superfície, refração a 90 graus. Se esse ângulo for maior que 45 graus, maior que o limite, sofre reflexão total. Então são três opções. Refração, tá aqui, ó. Refração. Uma refração rasante, ó, tá aqui. E uma reflexão. Uma dessas três possibilidades é a correta. Então eu vou determinar esse ângulo aqui primeiro. Determinando esse ângulo pela lei de Snell. Nesse ponto, a luz vem do ar e vai para o vidro. Índice de refração da onde a luz vem vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração para onde a luz vai vezes o seno de refração. Colocando o número, o índice de refração do ar é 1, ângulo de incidência 45, índice de refração do vidro, raiz de 2. No vídeo anterior eu disse que era 2, errei, é raiz de 2. Seno de refração. Vou determinar esse R aqui, tá? Como seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes 1 é ele mesmo, aqui raiz de 2. Vamos cortar essas raízes de 2, né? Raiz de 2 de um lado, vral, vral, cortei as raízes de 2. Aqui vai ficar 1, né, galera? 1 sobre 2. Logo, o seno do ângulo de refração é meio. Qual é o ângulo que tem seno meio no primeiro quadrante? 30 graus. Acabei de determinar, galera, esse cara é 30 graus. Se esse cara é 30 e aqui é 90, vocês concordam que esse cara só pode ser 60? 60 com 30 dá 90 e 90, 180, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Logo, esse ângulo I é de 60 graus. Só que 60 graus é maior que o limite, porque o limite é 45. É maior que o limite. Então a luz não vai refratar aqui. A luz não vai refratar rasante, porque seria a situação limite. A luz vai sofrer reflexão total aqui neste ponto, porque o ângulo de incidência é 60 e o limite é 45. Ele superou o ângulo limite. Então a luz vai, ó, vou pintar aqui de amarelo, acontecer esta situação. Foi então? Foi, né, galera?
Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que depois desta aula você esteja entendendo um pouco mais sobre reflexão total da luz. E se você quiser me encontrar aqui pelo YouTube ou no Instagram ou no Facebook. Valeu, galera, obrigado, até a próxima!